Olá, eu sou a Amanda Amaral e esse é o S Brasil Debate, especial Destinos ES. Você sabia que existe um projeto para transformar a região do Caparaó num destino internacional? A região é composta por 11 municípios, tanto do Espírito Santo quanto de Minas Gerais. Lá também fica o terceiro maior pico do Brasil, que é o Pico da Bandeira. É uma região de montanhas e cachoeiras, mas que ainda precisa de muitas melhorias com relação à infraestrutura e empreendedorismo. ES Brasil. Destinos ES. Sobre isso, hoje conversamos com Anderson dos Santos Batista, gerente da Regional Caparaó do Sebrae ES. Muito obrigada por ter aceitado participar, Anderson, seja bem-vindo. Não, a gente que agradece, é uma oportunidade ímpar, a gente está debatendo sobre um assunto tão importante para o nosso território. Conversamos também com a Adriana Mello, representante da Agência de Desenvolvimento do Caparaó. Muito obrigada pela presença, Adriana. Obrigada de você. Como disse o Anderson, é sempre uma oportunidade diferenciada participar e estar falando para as pessoas sobre o nosso querido Caparaó. Conversamos também com Marcelo Sanglar Valentim, da Associação Viva Caparaó. Muito obrigado pela sua participação, Marcelo. Obrigado, Amanda. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos. Você está sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae, Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Muito ainda precisa ser discutido sobre a questão da infraestrutura no Caparaó. Bom, e sobre essa questão do projeto de tornar o local um destino internacional, o que capacita a região do Caparaó a ser um destino atraente, né, tanto para os visitantes do Brasil quanto do exterior, Marcelo? Bem, a gente vem trabalhando num projeto chamado Travessia dos Sete Cumes, em parceria com o Sebrae, com o Parque Nacional do Caparaó, Prefeitura de Una, Roteiros Águas Claras, também lá de Una. E esse projeto, ele é para um público específico de montanhistas de alta performance. Não existe nada no Brasil parecido com isso. É um produto novo, que vai exigir um trabalho muito detalhado por parte do grupo gestor, que a Viva Caparaó faz parte, o Sebrae, esses que eu citei. E ele vai servir, conforme já adiantado pela empresa que foi contratada para fazer o mapeamento todo do trajeto, né, para a preparação de quem pretenda subir o Everest e o Aconcagua. E com isso a gente espera atrair um público mais qualificado, que esse é um montanhismo que não tem no Brasil, né? Então a gente pretende trazer para o Caparaó esse tipo de público e, ao mesmo tempo, com a oferta do produto, criar um público nacional para esse tipo de produto, para esse tipo de caminhada. Então, nós vamos ter aqui no Caparaó a oportunidade do montanhista ou aquele que pretenda vir a ser um montanhista, um produto para ele exercitar a atividade dele. Nesse sentido aí. É isso mesmo, Anderson, que o Sebrae está acompanhando bastante, né, esse projeto. Nós, junto com o comitê gestor, a gente tem uma preocupação muito grande. Primeiro, a gente tem certeza que a Travessia dos Sete Cumes é uma realidade, mas que precisa ser muito bem estruturada para que venha receber o público que a gente acredita que tem. Nesse sentido, a gente tem uma interação com o comitê buscando ajustar alguns fios que ainda estão soltos. Por exemplo, a infraestrutura do próprio Parque Nacional, que já foi para mais de 30 funcionários diretos, sabia? Que faz a gestão do parque. Hoje nós estamos com 3. E ainda tem um que está por aposentar. E a gente tem uma preocupação quanto a produzir um atrativo novo dentro do parque, para além do Pico da Bandeira, e isso tem um potencial gigantesco de atrair um perfil de turista que hoje a gente não tem, mas que depende muito dessa estruturação do próprio parque para fazer gestão de acesso
a tudo aquilo que a gente sabe que pode, né, virar uma realidade dentro do Parque Nacional do Caparaó. É isso mesmo, Adriana. Dentro de tantas belezas, né, lá da região, surge essa oportunidade, né, da questão dos sete cumes, mas que ainda precisa ser muito discutida, né? Sim, sim. Discutir para além da atividade, né? Como já vem sendo feito, né? Esse é um trabalho que o grupo gestor tem se dedicado, né? Se debruçado nesse projeto. As prefeituras diretamente envolvidas já estão aí se organizando também. As empresas, né, de receptivo turístico vão passar por capacitações, mas essa preocupação que o Anderson relata em relação ao parque em si, né, também é uma preocupação dos empresários, dos gestores, tanto do lado de Minas quanto do lado do Espírito Santo. E aí existe já até um movimento, né, que depois o Anderson e o Marcelo podem falar melhor, para que seja dado um olhar com mais cuidado para o parque, né, para que essa infraestrutura de servidores, né, de melhorias também dentro da própria estrutura do parque possa ser feita para receber uma atividade com tanto potencial e com tanta diferença, né? Porque aí passa a ser um público qualificado, que vai atrair outros públicos e a nossa atividade turística, ela tende a ampliar e muito com essa atividade da Travessia dos Sete Cumes. Inclusive, né, Adriana, a gente pode lembrar que recentemente eu, né, você e o Marcelo, tivemos lá uma oportunidade lá no município de Bitirama de conversar com a governança tanto de Minas como do Espírito Santo, pensando num território turístico sustentável. E aí o Parque Nacional, ele passa a ter um olhar de toda a governança, seja ela, né, mineira ou capixaba, ele está chamando de um território turístico único. Inclusive o projeto que a gente está lançando aqui em primeira mão é o Governança Sem Fronteiras. Por que isso? Porque a gente entende que são as pessoas que fazem o lugar, né? E aí a gente fazendo com que as pessoas entendam que nós estamos diante de um parque nacional, né, que tem seus atrativos turísticos, um novo elemento, Travessia dos Sete Cumes, entre outras que podem ser exploradas no parque. A gente sabe, sim, que a gente tem os olhos de todo turista, né, nacional, estadual e internacional nesse sentido, e a gente tem um cuidado, que a gente passa, quem conhece o Caparaó, que passa a viver lá um pouco mais de perto, se apaixona pelo que a natureza nos deu de graça. E agora nós temos a grande, né, incumbência, a oportunidade de capitanear um processo de resgate e realmente de deixar um legado para aqueles que virão depois da gente, encontrar um parque cada vez mais regenerado. A gente não fala nem mais de sustentabilidade, a gente fala de regeneração de uma estrutura que possa realmente fazer com que as pessoas se sintam atraídas pelo aquilo que é natural, que é aquilo que está preservado e que tem um potencial que já foi superado, que já está lá, já é um ativo que nós herdamos e que agora a gente pode, assim, fazer com que toda a cadeia do trade turístico, né, possa explorar não só com os cafés especiais, que é o grande terroir da região, somado aí ao Pico da Bandeira e, quiçá, a nossa querida Travessia dos Sete Cumes. Marcelo, essa questão do desenvolvimento econômico aliado à conservação ambiental, ela é sempre, ela costuma às vezes ser polêmica, né? É uma preocupação da associação, né, de que, sim, vamos divulgar o turismo, vamos pensar em projetos, mas, né, pensando na conservação ambiental. Com certeza. Isso aí é uma preocupação que está no DNA da Viva Caparaó. Eu acho que de todo esse grupo que está experimentando aí essa nova fase que o Sebrae vem liderando, que o Anderson acabou de falar, que é o Governança Sem Fronteiras, né? A gente está fazendo também uma governança regional compartilhada aqui no estado, pelo lado capixaba, porque a gente tem um problema estrutural aí já anterior, que a governança para o turismo não englobava o setor privado e o terceiro setor, e a gente está trabalhando
Sebrae, a Viva Caparaó, a APEC, que é a gestora da selagem dos cafés especiais do Caparaó, que já abrange os 2 estados, né, e mais a Agência de Desenvolvimento Caparaó, no sentido de dar um direcionamento mais qualificado para aquilo que a gente pretende que o Caparaó venha a ser, né? A gente tem uma pauta que é estruturante, fundamental para a região, que é a Estrada Parque, que é uma estrada que circunda o Parque Nacional do Caparaó, de uma beleza cênica incalculável, mas que está carecendo de uma intervenção estrutural na estrada há muitos anos, né? Há muitos anos. Tem, inclusive, trechos de estrada de chão, e os trechos que são pavimentados estão muito mal pavimentados. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido aí de convencimento dos gestores públicos, né, as pessoas que têm poder de decisão, para transformar essa estrada, ela mesma, num atrativo turístico. Para isso, houve a contratação de um brand para a Estrada Parque, para ter uma comunicação de marca eficaz, que vai orientar uma sinalização turística também coerente com aquilo que a gente pensa para a região, né? O Sebrae e o consórcio Caparaó assumiram o custo dessa contratação, que não foi barato, e agora nós estamos naquela fase de convencimento de trazer o governo do estado para a ação, né? Precisamos de contratar um projeto de engenharia para dar, pelo menos, segurança para as famílias transitarem e beleza cênica, né? Trazer a beleza cênica que existe no entorno da estrada, margeando o parque, para o leito da estrada, de maneira que as famílias sintam segurança e conforto para poder fazer os seus passeios, né? Turistarem livremente pela nossa região, e abrange o lado mineiro também. Mas eu queria só voltar à questão do parque, que o Anderson já falou. Nós temos esse produto da Travessia dos Sete Cumes, que ele é uma pauta estruturante, juntamente com a Estrada Parque, e que a gente vem trabalhando nisso desde 2020. O acesso capixaba ao Pico da Bandeira, pela portaria de Pedra Menina, né? Ele é muito comprometido pela péssima qualidade da estrada. É uma estrada muito íngreme, que em 2020 foi quase que totalmente destruída por uma chuva forte lá na região. E, infelizmente, né, a Viva Caparaó, junto com o parque, tem feito somente os dois, praticamente, um esforço hercúleo para recuperar aquela estrada ali. São 9 quilômetros de estrada. Nós já conseguimos, com base no voluntariado, na vaquinha, como a gente diz, né, para coletar recursos, conseguimos construir 3 pontes de madeira, que precisavam ser de alvenaria. A gente não tem pernas para isso. E a estrada, sempre que chove, ela apresenta problemas. Então, ela requer, porque nunca é feito um trabalho estrutural permanente, né, que exija pouca manutenção. Então, ela constantemente está apresentando problema, e ela é parte indissociável da Travessia dos Sete Cumes. Porque quem conhece o parque sabe disso. Você vai de carro da portaria até a última área de acampamento, que é a Casa Queimada. A partir daí começa a caminhada, que vai ter em torno aí de 28, 30 quilômetros. São 4 dias de caminhada, com 3 de pernoite, lixo zero. Não tem banheiro, não tem nada disso. As pessoas têm que cuidar do seu lixo, trazer tudo de volta. É acampamento rústico. Não é para qualquer montanhista, mas é um público muito exigente, né? Então, assim, só falta o camarada aparecer aqui vindo lá sei lá da onde, dos Estados Unidos, por exemplo, que tem muito público de montanhismo, né? E aparece aqui e a estrada não está dando acesso, né? Porque falta manutenção. E o parque, ele está virtualmente abandonado pelo poder público. Eu ia jogar essa pergunta para Adriana. Adriana, o Marcelo falou aí da questão da infraestrutura, que é importante, né, para o turista, receber o turista, né? Mas, por exemplo, a região do Caparaó tem municípios no estado de Minas, municípios no Espírito Santo. O Marcelo falou, né, buscar ajuda com o governo do estado. O parque é de gestão federal, é o ICMBio, né, se não me engano, que faz a gestão. E ainda tem a questão das regiões, dos municípios da região do Caparaó. Por exemplo, Divino de São Lourenço, me perdoe. Ele tem um dos menores PIBs do estado, né? Como que se cria esse ambiente de diálogo entre tantas esferas, né? Com tantas pessoas para debater, para comunicar? Como que a região do Caparaó tem feito isso? Então, a região do Caparaó, ela tem um histórico, né, de discussão e de um trabalho coletivo
né, que começou com um fórum de educação ambiental, que deu origem, né, a uma instituição importante na região, que é o Consórcio Caparaó, e isso criou um comportamento na região, né? Então, a gente tem momentos e espaços de discussão mesmo entre municípios, né? Essa organização coletiva, uma atuação coletiva em várias áreas. Agora, um programa também que veio forte para trabalhar um pouco essa transformação dentro dos municípios, né? Para um resultado regional, foi o programa Cidade Empreendedora, né? Que é um dos programas que o Sebrae tem desenvolvido. E aí todos os municípios estão discutindo essa questão do empreendedorismo, a questão educacional, né? Tornando essas preocupações com busca de soluções para a gente poder reverberar nessa estruturação que a gente precisa maior para o turismo, né? E nesse novo ciclo desse programa, por exemplo, nós temos um pilar que é turismo, e esse olhar também dos gestores estaduais, né, do próprio Sebrae, com essa temática do turismo, tem nos proporcionado fóruns legítimos, espaços de discussão que busca a união. E aí, para completar tudo isso, como tem do lado do Espírito Santo e municípios do lado do Capixaba, vem o programa que é o Governança Sem Fronteiras, né, puxado aí também pelo Sebrae Minas e o Sebrae Espírito Santo, para a gente poder também unir forças para a gente ir superando todas essas dificuldades, né, que não são poucas. Existem as dificuldades a nível de município, que é trabalhado dentro do Cidade Empreendedora, não só no Cidade Empreendedora, mas com outros projetos também, né, de incentivo, de fomento de todas as áreas que a gente está buscando, né? A região busca muito isso. E aí, e o Governança Sem Fronteiras para unir os dois lados, né? Porque a gente fala que a gente não tem um parque para nos separar, mas para nos unir. E aí nos unir a ponto da gente poder reivindicar pautas importantes, como essa da própria estruturação do parque, para que ele possa ser realmente, porque ele é o nosso ícone, né? A gente não trabalha o turismo Caparaó somente através do parque, mas ele é o nosso ícone. Ele é a nossa âncora, né? De distribuição das atividades turísticas da região. É o chamariz, Tem muita coisa... Isso aí, a gente tem muita coisa bonita na região, né? E além de termos coisas bonitas, termos o café especial, nós temos pessoas fenomenais, né? Que fazem essa atração dos turistas e das atividades aqui na região. Então, a gente está buscando também outras ações para que a gente possa consolidar tudo isso e ir superando essas dificuldades, que não são poucas. Você quer complementar, Anderson? Eu faria fazer uma recapitulação um pouco do que o Marcelo falou, somado com o que a Adriana trouxe aqui à luz nesse momento. Porque, para além do Parque Nacional, nós temos pelo menos dois grandes movimentos dentro do território, que são chamados os territórios empreendedores, que é uma metodologia, né, junto aí com a Cidade Empreendedora, que a gente quer transformar territórios realmente empreendedores sustentáveis, estão ligados diretamente à ESG, né? Temos aí a Estrada Parque, com o brand que a gente concluiu ano passado, final do ano passado, que é uma identificação única com as personas definidas. Então, quando a gente traz o Parque Nacional Pico da Bandeira como indutor, a gente está pensando junto com a Associação Viva Caparaó, né, que está ligada aos empreendimentos turísticos diretamente. E os cafés especiais para os produtores e a indicação geográfica. Hoje nós temos uma denominação de origem que garante que o café que sai lá do Caparaó selado, ele tem um terroir, né, que é naturalmente doce e sensorialmente diverso. E isso faz com que seja também um grande atrativo da região. Até prova disso são os últimos campeonatos aí internacionais na SIC, que nós tivemos a conquista do primeiro lugar, e entre os 10 primeiros, 4, 5, 6 produtores de qualidade. Quando a gente não está em primeiro, a gente pede para o Caparaó Mineiro. Então, assim, tem uma garantia disso. Isso aí, lógico, é uma combinação de altitude, né, umidade, terra, água e pessoas, né? Então, esse terroir está lá presente. A gente tem, né,
o reconhecimento da denominação de origem, através do selo, que a APEC faz isso muito bem. E a preocupação da Agência de Desenvolvimento é trazer para dentro da agência líderes da própria APEC, líderes da Viva Caparaó, e mobilizar a liderança para que a gente possa ter uma estrada parque identificada, assim, porque o brand ficou pronto, né? A gente precisa sensibilizar o governo do estado, e aí, fazendo, né, um adendo aqui importante, nós tivemos até hoje, né, ontem, nos últimos 3 dias, né? Nos últimos 3 dias, o nosso secretário Vitor Coelho esteve no território para conhecer, né, um pouco mais do Caparaó. A gente não perde nenhuma oportunidade de sensibilizar esses líderes, o secretário, e aí falar do governo Renato Casagrande é para nós uma oportunidade de ressaltar que ele tem sim dado importância àquilo que nós temos provocado. Recentemente, o Marcelo está aí, pode confirmar isso, teve um movimento da região como um todo, foi escrito um manifesto, e esse manifesto, lá no fórum, no segundo fórum de sustentabilidade que foi feito lá em Jerônimo Monteiro, também recentemente, a gente teve lá o vice-governador Ricardo Ferraço, o nosso secretário de Agricultura, Hélio Bergoli, e o secretário de Turismo também, lá o Vitor Coelho, falando de uma pauta de sustentabilidade. Salve o parque, era o tema. E esse manifesto hoje está já junto com o nosso governador, Renato Casagrande, que se comprometeu em levar pessoalmente esse manifesto, que nada é uma carta aberta. O Marcelo pode falar melhor sobre isso, que queria até que ele falasse um pouquinho do conteúdo, mas se comprometeu em levar lá em mãos para a Marina Silva, justamente para fazer um resgate, que nós estamos para além de fomentar o empreendedorismo e todo o comércio, as cafeterias, produtores rurais que teriam no entorno. Nós estamos de olho no CAD único, sim, Divino São Lourenço, Baixo DH, não é só Divino. Temos um trabalho focado na questão dos resíduos. Então nós vamos trabalhar com as associações de catadores. Tem um projeto estabelecido dentro da Cidade Empreendedora para isso, porque nós estamos vendo todos os eixos, porque nós queremos realmente que o SEBRAE mostre que nós temos um território a ser desenvolvido de maneira sustentável. Então é um território turístico sustentável. E para isso nós temos que trabalhar todas as cadeias, o trade, e principalmente envolver as lideranças como o Viva Caparaó, o consórcio que está ali hoje na direção da Bruna, mas nosso presidente, que é o prefeito de Muniz Freire, que é o Dito, que também tem um olhar atento para a questão do descarte dos resíduos, para que nós possamos sempre entregar para o turista uma experiência incrível, sabendo que todas as instituições, as governanças, estão juntas no processo. E gostaria que o Marcelo falasse um pouquinho aqui dessa carta aberta, que é o manifesto que a gente está fazendo um movimento agora com Minas. Quem sabe, né, o secretário Ricardo, estive com ele agora, conversando um pouco antes dessa entrevista aqui, para que ele pudesse me explicar um pouquinho desse movimento, que Minas vai estar lá no final de julho. E a gente vai tentar encaixar uma comitiva única, Espírito Santo e Minas Gerais, para que a gente possa sensibilizar e mostrar aqui para o governo federal, através da Marina Silva, que nós estamos organizados e contamos com o apoio da Secretaria do Ministério do Meio Ambiente. Marcelo. Sim, obrigado. Vocês percebem que a região tem propostas e tem encaminhamentos já bastante adiantados sobre diversos temas, né? A questão do parque, para nós, é crucial. A Adriana já falou aí também, que é a nossa razão de existir enquanto região, é o Parque Nacional do Caparaó. Ele que dá nome à região, ele que dá as suas características básicas, né, enquanto região, né, que é centralizada no Parque Nacional do Caparaó. E o parque está num momento crítico. Você vê, nós temos um produto de alcance internacional sendo implementado, porque já está sendo implementado. Nós já temos uma portaria nova para ser aberta em Una, já tem projeto, terreno já está definido, está tudo pronto. Está faltando o governo assinar um acordo aí de cooperação, tem uns convênios para serem feitos, o governo estadual. Mas isso vai ser feito, né? E a gestão da portaria vai ser feita pelo parque, mas com funcionários cedidos pela Prefeitura de Una, que cai naquele problema da falta de funcionários do ICMBio. Mas não falta só funcionários, eu já citei também a questão da estrada. Então, são equipamentos que não tem. A frota do parque é totalmente defasada, está obsoleta, são os carros que demandam manutenções constantes, caras, vivem quebrando, né? Não tem banheiros suficientes para atender os turistas, o estacionamento é insuficiente, tem uma área de uso público grande, mas não tem estacionamento para os carros. Pensa bem uma coisa dessa. Não tem um estudo sequer
de capacidade de carga para o parque. Não tem sistema de cobrança na portaria. A portaria de Pedra Menina tem um computador que a Viva Caparaó doou, teclado, modem, rádios comunicadores. Você imagina um acidente lá na área de caminhada do parque, né, alguma coisa grave, vai alguém para prestar socorro, não tem como se comunicar com a portaria. Então, nós compramos rádios comunicadores, colocamos lá, já trocamos as baterias, e por aí vai, entendeu? Então, o parque está num momento crítico, correndo, inclusive, o risco de fechar. Eu estou falando porque eu sou conselheiro do Conselho Consultivo do Parque, faço parte da Câmara Temática de Turismo lá. A Viva Caparaó, nesse conselho, tem uns 5, 6 assentos, porque vários associados nossos representam outras associações, né? E, por exemplo, a PEC está lá dentro, tem vários, tem prefeito, enfim, tem da Viva Caparaó, estão uns 5 ou 6 assentos. Então a gente consegue, de alguma maneira, conduzir os assuntos, as discussões, né? O parque está sob uma série de ameaças. Esse manifesto é crucial, então, para vocês. Exatamente. E nesse manifesto a gente lista esses problemas todos, chama Carta Aberta, Salve o Parque Nacional do Caparaó. Foi criado um movimento chamado Unidos pelo Parque, onde o trade de Minas com o trade do Espírito Santo, representados lá na Câmara Temática de Turismo, elaboramos uma carta, né, que está sendo rodada aí, coletando assinaturas de associações, prefeituras, órgãos públicos. Então, assim, a Agência de Desenvolvimento assinou, a própria Viva, o grupo lá de Alto Caparaó, várias prefeituras, o consórcio Caparaó, muitas associações, já tem aí umas 30 assinaturas. E Marcelo? Nós não paramos de coletar as assinaturas, porque o governador se comprometeu em levar essa carta, mas também tem um secretário de Minas que se comprometeu a levar também. E nós vamos fazer essa carta chegar na mão do Ministério, porque o problema não é, o problema é Ministério e Governo Federal, né? Presidência da República, né? O que está acontecendo ali é uma coisa que a gente tem um produto pronto para inaugurar e não vai ter como tocar. Anteontem, nós tivemos uma notícia muito ruim. O chefe do parque pediu exoneração do cargo. Ele alegou exatamente essas coisas que eu estou falando aqui. Ele não está dando conta de cumprir com todas as obrigações dele. Atividades fundamentais do parque, como fiscalização, tudo etido. Tive incêndio lá no parque agora, não tem gente para tocar. Eu já vou concluir. E ele fez isso também com uma estratégia de forçar o ICMBio a nomear um outro chefe. Então o rapaz, ele é lotado no parque, ele é da região, é nativo aqui da região, ele é mineiro ali de Alto Jequitibá, ele está abrindo mão da função para ver se o ICMBio arranja um chefe vindo de outro lugar, que aí vai aumentar em um funcionário. Deu para entender que existe muita complexidade, né? Quando se larga a gestão, um problema acarreta outro e vira uma bola de neve, né? O Anderson queria... Eu queria só corroborar aí com o que o Marcelo falou, assim, que as autoridades, assim, elas estão muito sensíveis àquilo que nós estamos falando. E cada vez, nos últimos, assim, vamos falar nos últimos 12 meses, do último ano, a gente avançou no processo de governança. No dia 13/5, nós tivemos lá no Armazém Caparaó, lá em Minas, lançando, né, o termo de cooperação entre os superintendentes, né, do SEBRAE. E o Pedro Rio, que é o superintendente do Espírito Santo, aqui do SEBRAE Espírito Santo, ele, sensível à pauta, ele fez questão de entregar pessoalmente ao governador Renato Casagrande, e ele está se empenhando diretamente. Nós temos aí diversos desafios, mas nós, enquanto SEBRAE, eu, enquanto gerente regional de um território, quando percebo, né, a sensibilidade de um superintendente, de estar pegando isso como uma bandeira, e levando lá, e disposto a conversar com o governador Zema também, com a bancada federal e estadual de Minas Gerais, e isso mostra que nós estamos tendo voz, nós estamos sendo ouvidos, e estão atentos e mais sensíveis para aquilo que está sendo dito. Obviamente que não era daquilo que a gente gostaria que estivesse acontecendo, mas se está acontecendo, nós, enquanto governança, e aí, né, o trabalho de vocês que estão aí, junto com o SEBRAE, que faz um território único, tem feito com que outras lideranças que não estão dentro do Caparaó possam lutar, né, e erguer essa mesma bandeira. E eu acredito, assim, eu sou visionário e creio que a nossa força, a nossa resiliência
nós não vamos parar. Eu sempre tenho dito nas reuniões que a gente tem feito com a liderança, nós não estamos aqui para prometer nada para ninguém. O que nós falamos nós não vamos parar de cobrar quem tem que ser cobrado, levar as pautas detalhadas da forma que deseja, os projetos que, se necessário for, precisarem ser escritos, né? Diz aí, vamos falar recentemente, o problema era como a gente identificar o território, né, da Estrada Park e o brand. Fizemos lá uma contratação em parceria, investimos, hoje nós temos uma identidade única, a gente passa a ser ouvido, né, com mais cuidado sobre as altas lideranças, e eu acredito sim que nós estamos vendo um momento diferente. Nós podemos, através de esse bate-papo que a gente está tendo, essa discussão sobre esse assunto, endossa isso, trazendo assim, pessoas que têm grande conhecimento. Marcelo aí, são mais de 30 anos lutando pela melhoria, e hoje a gente não olha, a Viva Caparaó é um grande exemplo disso, não olha só para o empresário que quer crescer e aumentar sua lucratividade, mas que quer cuidar do parque. Aí a Agência de Desenvolvimento, que é o movimento do Sebrae lá de 2017, vamos botar um pouco mais para trás, de liderança, que formou a Agência de Desenvolvimento, que está abraçando o Caparaó com as lideranças, respeitando aquilo que já tem, que são as associações já estabelecidas. Né, o próprio consórcio Caparaó, que o Dito, né, hoje é o presidente de todo o conselho ali dos prefeitos, tem colocado como bandeira a questão do tratamento de resíduos. Então, a gente tem uma oportunidade ímpar e a gente quer que as pessoas, ao nos ouvir essa matéria, possam acreditar que nós estamos dentro de um processo que nós acreditamos que nós vamos fazer diferença. Nós vamos chegar às pessoas que precisam saber o que nós estamos precisando, os projetos serão construídos e nós estamos dispostos a juntos transformar o Caparaó realmente no território turístico sustentável. Bacana. Adriano, você quer complementar? Não, dizer assim que a gente é um trabalho incansável, né? Se a gente for olhar algumas coisas, a gente tem hora que se assusta. A gente é aquilo que o Anderson falou, a gente não vai desistir, né, Marcelo? A gente é brasileiro, caparaoense, não desiste nunca. A gente vai, sim, buscar caminhos, né, alçando aí isso, buscando conversas, buscando ações, para a gente poder realmente transformar o Caparaó nesse território turístico sustentável, né? Porque uma das discussões que a gente tem no território já há muito tempo, né? O que nós queremos do nosso Caparaó, né? A gente não quer aqui desenvolver ações que vai destruir o que nós temos. A gente quer ações que possam potencializar o que nós temos e desenvolver o nosso povo e tornar isso aqui um lugar agradável sempre e que possam vir gerações e gerações usufruindo dessa atividade de forma sustentável. Bom, a região é rica, né, cenicamente falando, ela é muito bonita, mas que tipo de produtos, de atrações o Caparaó pode oferecer? O Caparaó tem trabalhado, né, as pessoas do Caparaó têm trabalhado para que haja movimento do turista ao longo do ano, o ano inteiro, não só num período. Tem diversidade de produtos. O que está sendo discutido nesse sentido, Adriana? Então, além da questão do café, né, que é um elemento forte aí, esse café, o trabalho diferente do café, né, o café de qualidade do Caparaó, ele tem promovido um turismo rotineiro, né? Então, todo final de semana as cafeterias estão abertas, as pessoas estão vindo. Por exemplo, hoje nós já temos pessoas que pagam para vir passear de trator no meio da lavoura, fazer um passeio de trator, né? Então, uma experiência, né? Isso, uma experiência. Então, a gente tem os festivais gastronômicos, né, que estão acontecendo também. A gente teve esse ano a gente já tem 4 previstos, né, para todo o território. E a gente tem percebido que os municípios estão se movimentando. Por exemplo, Alegre já tem uma pegada que é um município que está no entorno não direto do parque, mas faz parte da região, está trazendo uma questão da pegada da inovação. E isso, esse final de semana mesmo, está acontecendo aqui
um festival de inovação. Então, isso atrai turistas também, um turismo mais voltado para a questão acadêmica, né? Mas está acontecendo fortemente. Então, a gente percebe e nós já temos, assim, atividades durante o ano todo, né? O também está fazendo um trabalho aí voltado para a questão do inverno, né, que é um pouco mais forte lá, e ele por si mesmo, o município, com o apoio do Sebrae, já está criando a sua rotina turística, o Festival Nacional de Teatro. Então, a gente tem bastante coisa acontecendo na região e estruturando. Cada vez mais a gente está desenrolando, vamos dizer assim, e procurando os desdobramentos desse turismo que antes a gente tinha muito voltado para o passeio no parque e por um período que era o período do inverno, agora a gente já tem carnaval, fica lotado, né? E aí a gente está conseguindo estruturar. E justamente pensando nisso, as instituições, né, elegeram o ano passado num planejamento da região o turismo como nosso principal eixo de atuação. E aí, a gente está trabalhando cada um dentro da competência, as atividades para estruturar esse turismo, esse planejamento do turismo regional, para que a gente tenha aí atividades o ano inteiro em todos os lugares. Finalizando, o Sebrae tem participação nisso, né, Anderson? Sim, eu vou citar aqui pelo menos 5 elementos aqui que a gente tem trazido, fomentando, que é, por exemplo, desde o início de janeiro a gente tinha apoiado o Conexão Caparaó. Lá, pra você ter uma ideia, uma saca de café foi vendida a R$30 mil, em torno de R$30 mil, uma saca de café, que é disputada, inclusive, pelas grandes cafeterias, porque tem público aí AAA que paga para ter o melhor café naquela cafeteria e paga para isso. Nós temos uma preocupação, nós estamos desenvolvendo aí, não vamos falar aqui, do Museu de Percurso de Iuna. Nós estamos contando a história de Iuna por meio de 10 propriedades que tem a sua história, que chama de storytelling individual do produtor rural, que a gente vai do pé à xícara, né, da colheita, e aí com a história da colonização ali de Iuna, contada por meio dos produtores de café. Lá em Muniz Freire, a gente está lançando aí uma parceria com a prefeitura. Nós vamos lançar, depois de Pindobas, né, o complexo turístico da Fazenda Santa Maria. Que lá agora que tá esse projeto? Nessa feira dos municípios a gente vai ter lá toda uma temática, né? A prefeitura já está calçando o acesso até a fazenda, já tem recursos, né, disponibilizados para começar os trabalhos. Eu conversei ontem com a secretária, né, e com a coordenadora do Sebrae lá de Muniz Freire, a Alessandra, me deu grandes notícias que já tem orçamentos aprovados na Prefeitura de Muniz Freire, e o Sebrae já se manifestou que vai fazer um projeto de viabilidade e oportunidade lá para ser um complexo que vai ser um novo indutor da região. Não é para Muniz Freire, é para toda a região. Então nós estamos fazendo isso. Lá em Muniz Freire nós estamos fazendo agora, fazendo com que o produtor rural desenvolva experiências. Então ele vai fazer lá a broa de milho que a avó dele fazia, junto com a colheita do café, vai moer o café na hora ali, o grão, fazer o café numa prensa francesa, toda uma história de como ele chegou ali naquela propriedade, quantas gerações, quais são os tipos de cafés, qual o café que é exclusivo do Caparaó. Então a gente vai ter aí pelo menos 10 experiências em Muniz Freire, apoiado aí por vários patrocinadores, bancos, que estão junto nessa empreitada, né? A OCB, Cressol, ou seja, cada vez mais gente querendo fazer em prol do turismo. Então, para além de vender o café, fazer com que esses produtores também possam ser indutores, contando a experiência e quem chega lá ser encantado. Nós temos esse projeto do Brand, que a gente quer fazer com que seja do todo o território, não só do Espírito Santo. A gente vai circundar ali todo o parque e já estamos cedendo isso, né? Foi um consenso que Minas Gerais também vai fazer a mesma identificação, a mesma logomarca, são as mesmas cores. Temos aí, com essa vinda do secretário, investimentos para poder iniciar ali por Dores do Rio Preto. Eu fiquei sabendo hoje, o primeiro 5 quilômetros de asfalto. É uma questão de ajustes.
E o Vitor Coelho, secretário, já está aguardando uma reunião com a Viva Caparaó para tratar de quais são os gargalos, para poder a gente desatar os nós, para que a Secretaria de Turismo possa verificar se já pode começar a fazer a sinalização e atuar junto com a infraestrutura para ampliar essa questão da recuperação das estradas. Então a gente tem isso. Ano passado a gente já fez com que 8 propriedades tivessem, né, a forma de contar, de fazer uma experiência. Lá em Bitirama, vou dar um exemplo aqui, a Toca da Truta, para além de fabricar a truta, ela também tem toda uma experiência ali de servir o ceviche da truta. Então a gente tem essa preocupação de desenvolver os empresários, as experiências, para que o turista, quando for lá, movido pela subida ao pico, ele possa estar nas melhores cafeterias, os melhores cafés do Brasil, ele viver o que é, né, uma colonização por meio dos produtores que chegaram ali, que tem cafés com terroir, né, único, tem café de pontuação, selado, você vai, né, na gastronomia, que a Adriana falou muito bem, nós não estamos fazendo festivais, nós pensamos num circuito itinerante, aonde, sim, junto com o apoio do Senac, inclusive, auxiliamos a eles melhorarem os pratos, fazemos uma apresentação dos pratos, melhoramos os negócios ligados à gastronomia, levamos eles para um edital, e aí quando eles estão lá no festival fazendo as suas vendas, eles estão entregando experiências. Experiências para quem foi lá ouvir uma boa música, falar um pouquinho do inverno, sim, mas esse que eu chamo terroir das pessoas, preparado por órgãos competentes, capitaneados pelas governanças locais, sim, Viva Caparaó, a Agência de Desenvolvimento e a APEC são fundamentais nisso, e consolidando aí com o nosso território, que já tem um consórcio ali de prefeitos que lutam para um território cada vez mais atrativo, com experiências. E aí a gente tem todo esse trabalho, Museu de Percurso, Rota dos Cafés Especiais em Muniz Freire, e todos esses empreendimentos que, desde o ano passado, já contam as suas histórias por meio de experiência, uma parceria com o governo do estado também, que está auxiliando as pessoas, além de vender o produto commodity, vender uma experiência, contando uma história e agregando valor ao café especial, ao Pico da Bandeira, à Cachoeira da Fumaça e o nosso inverno, que tem tudo para atrair e surpreender e fazer com que as pessoas se apaixonem ao chegar lá. Bom, o S Brasil Debate está se encerrando, mas antes, fique com as palavras dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo.
investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. O S Brasil Debate contou com a presença de Anderson, né, de Sebrae, gerente regional. Gerente regional. Sebrae Caparaó. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer sempre. Contou com a presença da Adriana Mello, da Agência de Desenvolvimento do Caparaó. Muito obrigada, Adriana, pela sua presença. O agradecimento é nosso em poder contribuir, né, nessa discussão tão importante e onde a gente ganha esse espaço para falar do Caparaó. Também muito obrigada pela presença do Marcelo Sarglar Valentim, da Associação Viva Caparaó. Muito obrigada, viu, Marcelo? Muito importante suas colocações com relação à recuperação, né, do parque, né? Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for possível estaremos aí disponíveis para levar o Caparaó ao conhecimento geral. E contamos com que todos venham nos visitar, inclusive no verão, tá? Porque o Caparaó é turismo também no verão. Temos milhares de cachoeiras, milhares, são muitas. Muito obrigada a todos e até a próxima. ES Brasil. Destinos ES.